ele começa o negócio e ele olha para a dívida como algo negativo, que ele não deveria ter dívida no negócio dele, porque a dívida é ruim, pô, vou parcelar meu Mac aqui, vou comprar parcelado, pô, não é uma dívida legal, todo mundo sabe disso. Sim. Tem essa intuição, mas a dívida no negócio, ela não necessariamente tem esse mesmo efeito, pelo contrário, a maior parte das vezes ela é a alavanca que eu preciso para financiar o crescimento desse negócio e conseguir me remunerar melhor, porque o meu custo de capital é maior do que o capital eventualmente de um terceiro. Então, sempre que a gente fala disso, a galera, opa, não tinha pensado nisso, né? Toda vez que você toma uma dívida estruturada para fazer investimento, parte do pressuposto que você fez uma análise de MVP de venda e MVP final do seu investimento. Então, o resultado desse investimento é melhor do que os juros bancários. Então é inteligente que você use o banco e não o seu dinheiro próprio. Porque empresas nasceram para deixar dono rico. Tem muito dono pobre de empresa rica. Aí acontece uma turbulência, a empresa quebra e ele vai buraco junto. Então o que a gente fala muito, que o Dani fala, é isso. Você tem que saber, dívida ruim. Quando a empresa está queimando o capital de giro por ineficiência operacional e o cara está tomando dinheiro para botar no capital de giro. Porque caixa é sintoma, caixa não é o problema, a causa. A causa é alguma coisa que acontece dentro da empresa que te leva a ficar com caixa negativo. Aí o cara tá com caixa negativo e vai tomando dinheiro. Só que ele tem um cash burn dentro da empresa dele. A receita operacional dele não é o suficiente para cobrir as despesas operacionais. Então, antes de ir para banco, ele tem que ir lá e consertar aquele problema operacional. A empresa tem que gerar caixa positivo, aí ele pega dinheiro. Tá vendo a diferença? Um pegou em dinheiro para fazer mais dinheiro. O outro pegou dinheiro para tampar um buraco que ele nem sabe que tem. Exato. Uma ineficiência operacional que ele nem sabe que tem. Sim. Aí ele morre. Aí as empresas quebram. Aí as empresas ficam endividadas e aí vai me procurar. É por isso que eu ganho dinheiro. É por isso que eu ganho dinheiro. Hoje, lá no Grupo Optimize, eu não consigo atender gente acima de 200, 300 milhões que eu preciso de muitas pessoas. Eu não tenho capacidade humana. E olha que tem gente pra caralho lá. Muita gente procura quebrando? Tem muitos que eu não... É só dar extramunção. O cara já morreu. Não dá nem para PRJ. EBITDA negativo. Aí quantas vezes de EBITDA eu tenho? Quantas vezes a geração de caixa tem de dívida? Infinito, porque o EBITDA é negativo. Qualquer dívida versus uma geração de caixa negativa é múltiplos infinitos de dívida. Sim. E eu falo o seguinte, até 2 vezes o EBITDA de dívida, 2,5, se tiver alongado em 5 anos, tá ok, mole, resolvemos. Agora, o cara tá com EBITDA negativo e deve 1 milhão. É impossível pagar, porque você não tem geração de caixa, cara. Então não interessa. Então, isso aparece todo dia, cara. Todo dia, todo dia. E pior quando o cara chega lá ainda e fala, mas eu sei resolver isso. Ah, sabe. Por isso você deixa chegar aí. Não, ele só quis estressar o limite ali, né, pra resolver mais difícil. Pior que passou do limite muitas vezes. Né, galera? É isso. E um outro relacionado a isso aí, daí vendo pro meu universo do mundo do marketing, é quando o cara não tem consciência, por exemplo, que um negócio nada mais é do que um pretexto para administrar uma base de consumidores. Então todos os negócios, diferentes setores, eles estão empreendendo sobre o mesmo ativo que é a base de consumidores. Então a gente vive num país, tem um mercado de consumo e a gente está 10 milhões de pessoas, nós estamos lá. disputando esse consumo. Então eu tenho um cara vendendo RP para a empresa, tem um cara vendendo uma consultoria, tem um cara vendendo uma assessoria de marketing, tem um cara vendendo uma mídia aqui no Primocast, está todo mundo disputando o consumidor. Quando o cara entende que esse é o jogo, o cara precisa entender quantos consumidores ele tem, quanto custa adquirir esse consumidor e quanto ele extrai de valor em cima desse respectivo consumidor. Isso, no fim das contas, é marketing. Marketing é administrar os consumidores, administrar o mercado de consumo. Se o empresário não entende isso, ele vai acabar gastando em... O supermercado te tira de lá. Isso é um commodity, irmão. Você não aumenta para esse commodity. Você tem que ter medo mesmo, porque você vai quebrar. O que você tem que fazer? Olhar para dentro da fábrica, meter eficiência operacional lá dentro para melhorar a margem. Não conseguir... Eu posso diminuir de processo, diminuir de coisa. Eficiência operacional é ser extremamente austero no processo de compra, extremamente eficiente no processo industrial, analisar cada custo minuto, setup de máquina, botar ciência por trás do processo industrial inteiro. Isso é excelência operacional. Tá? Na distribuição, no commodity, tudo isso. Aí você tem que fazer isso. Aí depois tu vai pro preço. Agora não. Eu sou um produto de luxo e tô bombando para um caramba. Eu tô voando, a minha marca tá desejada. É muito mais fácil você subir preço. Preço é sempre sensível. Por isso que eu falo, antes de lançar um produto, cara, faça a formação de preço. Sabe como é que o cara faz? Ele olha para o mercado e fala assim, o mercado pede 10, se eu for caro eu vou pedir 11. Ou então fazer o seguinte, o mercado pede 10, eu vou vender a 7, que eu arrebento o mercado. Para quê? Queimar na largada? Né? Pra quê, velho?
Tu queima na largada, se o mercado é a 10, você quer ser mais barato, vende a 9,80. Depois você joga o jogo da promoção. Porque o cara joga, ele acha que tá sendo um gênio, ele joga 7, aí ele, depois de 3, 6 meses ele vê que, tipo assim, ele vai quebrar, então ele tem que jogar o jogo de 10. Aí ele vai de 7 pra 10, só que, cara, o cara, tipo assim, pô, subiu sei lá quantos % o negócio dele, todo mundo fala assim, pô, cara, o cara subiu demais o valor. Um produto do seu dia a dia, se subir 20, 30% de uma hora pra outra, você não vai comprar mais, você chia. Lógico, ainda mais se não for um produto game change pra você, né? Um desodorante, Dá pra fazer, vamos lá, eu já deixei de comprar empresa, porque quando a gente vai estudar a margem da empresa, o cara entrou na guerra de desconto tão grande que a margem estava completamente descasada para o modelo de negócio e para o mercado que ela atuava. Caraca. Era um mercado de 50% de gross margem. O cara estava com 25%. Mas nem por milagre você consegue pagar todo o SG&A necessário para aquele canal de negócio, para aquela operação com 25% de gross margem. O mercado inteiro trabalha com 50%, o cara estava com 25%. Por quê? Porque ele queria jogar o jogo do preço. E a gente tem também metade da galera que está nos ouvindo é um tipo de varejo, metade é um tipo de serviço. E serviço, o produto é muito difícil de tu atribuir o valor, né? Em relação ao exemplo da água. A água todo mundo sabe o que é. O nível de consciência é altíssimo, todo mundo sabe o que é água. Agora, pô, você vai vender uma consultoria do Lázaro para te ajudar no turnaround da tua empresa. Cara, vale 1 milhão, 100 mil, 5 milhões. Putz. Então é super subjetivo, né? Como é que você faz? Como é que você precifica nesse caso? Sobre o valor. Então você tem que partir sempre do que o cliente vai tirar daquilo. Né? Então, se o turnaround do Lázaro, ela está indo lá numa empresa que fatura 1 bi, e se ela está dando prejuízo, se ele sabe o que fazer para ela gerar 100 milhões de lucro, quanto vale? Pô, vale fácil 10. Vale. Agora, se a empresa fatura 1 e ele vai tirar ela de 1 para fazer 100 mil de lucro, não vale nem 10. O meu preço, eu faço o seguinte, além do fixo, que ele tem que pagar o fixo do meu time, eu cobro 10% do dinheiro novo. O que é 10% do dinheiro novo? Ele deu exemplo lá. A empresa está com 0 a 0 no EBITDA. E eu levo ela para 100 milhões. Ele vai me dar 10 milhões de variável. Mas vai ter que pagar o time. Agora, sabe o que faz o cara pagar mesmo? Não deveria ser assim, mas no Brasil é o arroxo. O empresário, quando está com o dinheiro sobrando, ele não pensa em melhorar. Agora, quando ele está ferrado, fudido, ele paga qualquer preço, irmão. Quando o cara chega lá com 500 milhões de dívida, meu amigo, qualquer coisa que eu falo para ele, ele aceita. Isso. Aí o cara chega com 500 milhões no caixa sobrando. Aí ele devia pensar assim, se o turnaround de uma empresa ruim faz ela ficar boa, imagina eu usar a mesma ciência numa empresa boa. Nossa, eu vou voar, só que o cara não pensa isso. Eu já cheguei para oferecer isso, falar pro cara, meu irmão, você é excelência operacional, tu tá voando, sua margem tá ótima, e eu consigo dobrar ela. O cara disse não. Não quero. Não, tá rico, tá bem, tá tudo ótimo. E é muita gente, cara, é muita. Infelizmente, o brasileiro, independente se é empresário, se é CLT, seja qualquer que for, ele move-se mais na dor do que na inteligência. A dor faz... Técnico certificado pelo veículo para te dizer, tecnicamente, segundo todos os veículos de mídia que a gente tem certificação, né, Google, Meta, TikTok, entre outras opções, você está dessa forma em relação ao benchmark. Ou como você compra clientes e tudo mais. O diagnóstico do teu time comercial. Pô, só na V4, na marca da V4, a gente tem 450 vendedores, fora todos os clientes. A gente tem quase 10 mil clientes ativos. De tudo que a gente viu, o nosso diagnóstico isento é que seu time comercial poderia estar dessa forma em relação ao que ele está hoje, ou isso aqui está muito bem se não der um problema no seu negócio. A gente traz também uma análise competitiva. Então a gente tem mais de 10 mil clientes ativos. Então, em relação aos outros 99 clientes que a gente tem do teu setor, esses itens você manda bem, esses itens você pode melhorar. A gente também entrega alguns itens que te ajudariam, como manual de identidade visual revisada e outros temas desse gênero que o nosso time de criação pode fazer, e um plano de marketing para os teus próximos 12 meses. Então, com base em tudo isso que a gente viu, se você investisse um pouco mais nesse ritmo, você poderia estar nessa receita, com essa margem, se seu custo de aquisição continuasse nesse ritmo e a margem que você extrai desses clientes também acompanhasse. Com isso, você pode tomar decisões melhores de alocação de recursos de marketing e vendas no final. Isso a gente faz em até 45 dias. Inclusive, quero saber se isso dá certo? Olha que legal, a gente fez uma série aqui no Primocast chamada O Mentor. Foi legal mesmo. Onde eu fiz isso para 4 empresas e a gente publicou toda a execução, do começo à entrega,
para essas 4 empresas. Então, se você procurar aqui no canal do Primocast ou Mentor, vai ter os 4 episódios, cada um tem 1 hora. O Lázaro ia ficar maluco se ele visse isso aí. É difícil. A gente tem que botar ele no próximo temporada. Vamos botar ele, cara. A gente filmou por 100 dias, então vocês vão acompanhar do zero ao resultado. A gente fez literalmente um reality show ali de como a gente entrega Teve essa treta, solução. dava treta o negócio Dava ali, né, treta. É. E mais do que isso, né? No final dessa entrega, a gente dá uma garantia incondicional. Então, se você não gostar, por qualquer motivo, a gente devolve 100% do teu dinheiro. Porque é o lance que eu falei, eu tô chamando a atenção, mas eu quero que vocês se tornem parceiros da V4. Para reduzir fricção, tem uma oferta. A oferta é garantia incondicional. Se não gostar, devolve o seu dinheiro. Porque qual que é o objetivo? A partir disso, sendo maneiro, a gente tem uma série de outras coisas pra gente fazer juntos ao longo do tempo daqui pra frente. Então, se você se cadastrar, tá? Então, você vai entrar agora no direct, lá na mensagem do Instagram da V4 Company, @V4 Company, manda a palavra primo, que você vai receber os caminhos. Tem QR Code, os caminhos link normais aqui. Também. Mas qualquer um que se cadastrar só para falar com o nosso time sobre essa solução, a gente já vai convidar você para participar de um treinamento interno nosso com o meu co-founder, Guilherme Lippert, sobre AI. A gente foi uma das 20 empresas convidadas pelo Google para ir para a Califórnia, na sede do Google. A gente foi há 2 semanas para participar de um treinamento de AI lá no Google com alguns dos maiores anunciantes. A gente foi como anunciante, né? Foi nosso, foi Gympass, Rapvida, Cirela, eles convidaram 20 grandes anunciantes e um dos grandes anunciantes foi nós. Não fomos como uma agência, fomos como um anunciante. O Gui vai levar para você tudo que a gente viu lá nesse treinamento de AI, sem nenhum custo, só você se cadastrar, você já participa desse treinamento interno. E quem aderir à solução depois de se cadastrar, pode ir para esse treinamento presencial no V4 Camp em Campinas, tá? Então, os caminhos estão na descrição. Caraca, muito bom. Vai ser um privilégio ter vocês lá presencial conosco. Show demais. Você tocou, pode ir. Eu só puxar o negócio do mentor, o Lázaro realmente, ele é... Porque tem um episódio lá que marcou muito pra mim, que o Denner numa mega store de uma loja, aí a loja é meio vazia, né? E o Denner falou assim, cara, mas você precisa de tudo isso de loja? Aí o dono, assim, não sabia responder, assim, pensa aquele galpão gigante, cheio de mercadoria lá, vazio, e ele falou assim, não, é que é um conceito pra ficar bonito. Você fala, gente do céu, que nervoso. Pra ficar bonito não paga conta. Entendeu? CTO, meu amigo, tem que saber o seguinte, qual que é o CTO aí da 4 do meu negócio, que é o custo ocupacional dele. Respeito, não vou aumentar o tom de voz. Isso, pra mim, aumentar o tom de voz é tensão. Aí é o limite. Gritar, aumentar o tom de voz e maltratar. Agora, o cara cobrar com a educação, isso não é um cara tóxico. E as pessoas qualificam esse cara como um cara tóxico. Ele está me importunando. Eu já vi gerente foda, diretor foda, bom, tomar processo de assédio moral porque ele estava cobrando a meta. O cara cobra a meta e mete o assédio moral no cara. Tá me desrespeitando. Cara, isso é bizarro. Sim. Porque um monte de gente fraca falando reflete mais do que um cara bom tentando se defender. Então, faltou respeito. Aí, pra mim, o que separa a toxicidade do cara bom é a falta de respeito e maltratar as pessoas. Aí separa. Sabe como é que você resolve isso? Câmera com voz na sua empresa inteira. Aí tu vai saber se o cara é tóxico ou se o cara simplesmente está tentando fazer o trabalho dele. Vocês estão ouvindo a gente. Câmera com voz na empresa inteira. Inteira. O cara vai saber, aí você realmente vai descobrir quem é o cara que falta respeito com o ser humano ou quem é o cara que simplesmente, quem é o profissional que simplesmente está tentando fazer o trabalho dele. É a única dica que eu posso dar e eu acho que é a única que você tem. É que eu acho que falta muito, isso que você está falando é importante, porque eu acho que falta muito essa consciência da pessoa que está sendo cobrada, identificar isso, se o cara, na verdade... ele é tóxico, vamos usar essa palavra aqui, ou se ele tá só cobrando, tá fazendo o papel dele. Você que gestor, está ouvindo, né? Sabe o que diferencia? Maltrato, falta de respeito, grito. É o que diferencia. Se o cara tá te tratando com educação e cobrando o papel dele, ele é um profissional bom pra caramba e que eu quero contratar ele. Manda ele embora lá que eu contrato. Sim. Entendeu? Você contrata, né? Contrato. E tem outro lance que eu acho que tem muito a ver com esse tema, que é o seguinte, a maior parte dos empreendedores que estão nos ouvindo, a gente fica aqui, às vezes, dando opinião como se o cara estivesse errado. Ninguém que tem uma empresa que tem resultado mínimo, né? O cara tá errado, ele fez muita coisa certa. Total. Mas aonde que eu acho que o negócio fica difícil, que é atrelado a esse tema de pessoas. Cara, você tem uma empresa que fatura 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100 milhões de reais e você tem dificuldade de romper a próxima barreira. Eu tenho passado por esse tema que eu vou falar para vocês aqui várias vezes, o Lázaro tem bem mais experiência, pode completar. As pessoas não conseguem
continuar no nível que a empresa precisa. E esse é um dos desafios que o cara tem como gestor, né? Principalmente empresa familiar. Porque pensa assim, você tem lá uma empresa que... A minha empresa foi faturar 200 milhões esse ano na matriz, 500, 600 milhões na nossa rede. Cara, o meu diretor financeiro da empresa de 0 a 5 milhões, 10 milhões, é completamente diferente do cara que vai me levar de 200 para 500 para 1 bi. E aí você não abre mão do anterior, porque você fica apegado e querendo desenvolver, e você eventualmente se desenvolveu, ou eventualmente não, mas você é o dono e você vai ficar lá. E você não consegue abrir mão dessas pessoas por toda a, vamos dizer assim, a gratidão história, que você tem pelo que já foi feito, né? Você levantou uma bola que eu preciso chutar. E deixou ela no ponto. O que diferencia um gestor, um diretor, um funcionário de uma empresa de 10 milhões para uma empresa de 100 e uma empresa de 1 bi é a sofisticação do capital intelectual. Um diretor de uma empresa de 50 milhões, financeiro principalmente, não é o cara de uma empresa de bilhão. Um diretor financeiro de uma empresa de 50 milhões, ele tem que ser um bom controller ou cuidar do bom controle, cuidar de contas a pagar, receber, fazer um bom planejamento financeiro interno. Um diretor de uma empresa que a V4 está chegando para cima é um cara que tem que saber calcular a dívida estruturada, a taxa, ele não tem que conversar com o gerente de banco, ele tem que conversar com os donos, tem que ir para fora, planejar debentures, criar dentro de casa uma instituição financeira que ajude ele a crescer. Você tem outros recursos. Você para de ser aquele CFO de apagar incêndio para ser o CFO estratégico. E o estratégico, cada vez mais, dentro de casa ele vai fazer menos, ele coordena o time, a visão dele é para fora. Quanto maior a empresa, mais o CFO olha para fora. E isso acontece também com o CEO. E esta questão da gratidão, amigos, a gente não compensa a gratidão com cargo importante, a gente compensa a gratidão com dinheiro, com presente, o que você quiser. Bota o cara para fora. Cargo não é uma moeda que se troca por gratidão. Se você é grato, use dinheiro do que você quiser, mas não dá cargo. Porque você mata o seu negócio. Tava lá com a gente e tá menor. E tá menor, né? Então, isso mas é aquela parada mesmo. Tipo, pô, a empresa da época que a gente tá aqui, ela, sei lá, ela cresceu 30, 40 vezes. É difícil a galera acompanhar um crescimento de 30 vezes. E ao mesmo tempo é uma grande oportunidade. Quando você tá numa empresa estagnada, você tem que rezar pro seu chefe ser demitido, morrer, ou aposentar. Não, o Grupo Primo pra você ainda... crescer. O Grupo Quando Primo... você tá na empresa crescendo, todo mundo cresce, cara, se você for bom. O Grupo Primo, ele é gigante e é um mar de oportunidade. Tem 30 mil áreas que falta ter nesse grupo ainda. Tem um monte de coisa crescendo, um monte de coisa nascendo. Tipo assim, porra, tem oportunidade pra todo lado. Eu ainda tô na fase do que eu queria muito que os caras fossem melhor que eu pra eu poder assumir um cargo maior e os caras tomando conta do que eu tomo conta hoje. Tem um pouco disso. E às vezes você sente um pouco nessa necessidade de... Cara, o time, por exemplo, uma dificuldade que eu tenho às vezes é, porra, meu time não tá preparado ao ponto de me substituir pra eu pegar outra bucha. Eu tenho que procurar alguém de fora, né? Dores. Eu não lembro quem me falou isso no passado, que eu levei pra vida. Eu lembro que eu era muito jovem, acho que é menos que vocês. O cara falou assim, você só vai ser competente o dia que você se tornar desnecessário. A real competência, ela vem com a menor necessidade do seu negócio, de qualquer coisa que seja de você, da sua pessoa. Por quê? Porque você formou uma estrutura forte. Sim. Você acha que o Elon Musk hoje é o cara de tri? E você acha que tudo depende dele? Não, lógico que não. Ele aprovar, né? Aprovar o post de... Ele não seria o quanto competente ele é hoje se ele não fosse desnecessário em 80% das empresas dele. Mas eu tenho uma pergunta pra ti. Uma coisa que eu já percebi é sobre isso mesmo, de... O quanto tu acha que o fundador é importante? Porque eu vejo, sim, a operação, beleza, o cara consegue substituir. Mas cada vez mais eu sinto que um cara faz muita diferença, velho. Não, um cara faz muita diferença. Não é só o fundador, não. Ele pode ser qualquer um. Mas eu vou te falar um negócio. O fundador, e eu já vi fundador como gasolina pro foguete, já vi fundador como câncer. Entendeu? Porque uma vez um cara me procurou para ser conselheiro dele e falou comigo assim, cara, e a missão sua como conselheiro aqui, era um cara muito amigo meu, depois nós brigamos, ele era um cara muito amigo meu na época, me trocar, porque eu descobri, esse cara, a empresa dele é a líder na América Latina do segmento que ele fazia, líder absoluta, a América Latina inteira era a maior da América Latina, e ele falou o seguinte, eu sei que eu faço mal para minha empresa, o grande problema aqui, eu não cresço mais e a culpa é minha. Eu achei que ele estava sendo modesto. E aí eu entrei lá dentro, com 6 meses era ele mesmo.
Mas o que ele fazia de tão errado? Tudo errado. Não é tudo errado, cara. Primeiro, não confiava nas pessoas. Segundo, não dava autonomia para as pessoas. O cara tem uma empresa de BI, tem uma empresa que estava em 9 países e que nenhum CEO tomava uma decisão assim. O cara tem que aprovar tudo do micro. O cara tem que aprovar o micro de tudo. Entendi. E outra coisa, numa reunião, ele começava falando e terminava falando, eu não ouvia ninguém. Então chegou uma hora que eu falei, literalmente, meu queridão, tu tem que sair. Tu tem que sair, cara. E você quer... Nunca existiu uma verdade verdadeira maior que a dele, porque foi ele que fundou, foi ele que começou do zero. Ele falava, meu irmão, eu que criei, eu que destruo. Tá errado. Só que ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência, mas era um exercício interno para ele, dentro dele, para ele desapegar. Deixa eu falar outro erro, então, que eu vejo, que é a galera não pagar bem as pessoas. Mas total, não economiza no capital intelectual não, meu irmão. O cara que economiza no capital intelectual é burro. Não se economiza. Divide riqueza para não reclamar de pobreza. Não se economiza. Chega no cara lá que tem 100 pessoas na empresa. Aí o cara tá reclamando que só ele trabalha. Aí te pergunta quantas pessoas ganham mais de 30 mil? Só ele. Irmão, qualquer um nessa mesa aqui. Tu paga 8 mil e tu quer que o cara seja assim. Porra, é óbvio que não vai ser. Deixa eu falar um negócio. Um CFO de 30 mil não é um CFO. De 50 mil eu acho que não é. Que se ele for bom, ele tem que ganhar mais de 100. Sério. Total conta, né? Não precisa ser... Não tô falando de presidente não, irmão. Tô falando de CFO. Entendeu? CFO. Eu tenho gente na minha empresa que começou lá ganhando 10 pau de uma das, que ganha mais de 100 conto todo mês. E nem cargo de diretor tem. Entendeu? Mas tem um mandato que eu tô negociando agora. Irmão, nem cargo de diretor tem. Tem um mandato que eu tô negociando agora que é igual jogador de futebol. O contrato começa em formar aqui dentro. Então tem que tomar muito cuidado, porque um dos erros, no fim das contas, esse é o tema... A primeira grande alavanca, a gente falou de algumas alavancas, né? Capital, mídia, tecnologia, mas, cara, a alavanca básica de todos os negócios é gente, principalmente as lideranças. E, na minha opinião, é a principal dela, sabe? Mesmo que eu tenha dinheiro, se eu não tenho gente boa para gerir os recursos, como é que faz? Cara, a principal de tudo. Tem gente que acha que é piegas, que é demagogia, todo mundo fica falando. Se eu tiver R$1, eu ponho aonde? Põe em gente. Cara, mas para analisar a nossa vida. Esse negócio que todo mundo tem capacidade é uma mentira que acontece. Não tem. As pessoas são diferentes. E é um erro silencioso mesmo, porque, cara, às vezes você tá desesperado querendo contratar alguém, você não olha direito, contrata errado, você perde tempo e dinheiro, porque o cara vai entrar, vai ficar pouco tempo, você vai perder muito tempo ensinando o cara vai ter que fazer, o cara vai sair fora. Ou ele vai implementar uma visão de liderança desse perfil que a gente acabou de falar. O cara ficou como líder de empresas que não cresceram, ou seja, as empresas não ensinaram nada pro cara, nem ele tinha nada pra ensinar, porque elas não cresceram. Aí você vai colocar um cara qualquer pra liderar um time, esse time vai ficar confuso. Nossa, é só BO, gente. É melhor você perder muito mais tempo. Um lance foda que eu aprendi sobre recrutamento de talentos, só pra galera, quando eu aprendi isso, é recente que eu descobri isso, faz uns 4 anos. É que tudo pra você é recente. Você tem 32. Eu tenho só de V4 tem 15 anos já, mas sim, que eu não sabia que isso existia, né, pro meu nível de negócio. Quando eu cheguei em níveis maiores, que eu aprendi que existia o lance da luva do executivo. Que eu descobri que o cara recebe... Eu tô fazendo uma contratação assim, o cara recebe 2, 3 milhões de reais no Pix só pra sair da empresa que ele tá. Claro. Olha que foda, porque o cara que é liderança boa não tá de bobeira, né? Quando eu tinha 33 anos de idade, eu recebi uma luva. Você viu uma luva? Comprei uma cobertura no Rio, meu bro. Quanto que foi? Aí sim, bastante dinheiro. Sei lá, $1 milhão? Por aí. Bom, hein? E indo pro lugar pra ganhar 40% a mais. Então, falar, o Silvio, quando me tirou da Argentina... A proposta era mais do que o dobro do que eu morava na Argentina. E ele falou, é tanto. Quanto tu ganha? É tanto. Quanto ganha? É tanto. É mais do que o dobro. Cara, signing bônus. Então, tem que ser, tem que ser lógico. O grande executivo, o líder ali, ele não tá de bobeira no LinkedIn procurando emprego. Ele tá Open to work? Open to work. Deixa eu contar um negócio pra você, você falou uma coisa certa. Todos os bons caras que eu contratei, ou todas as pessoas que me fizeram ganhar dinheiro de verdade, eu não encontrei em evento de network, não foi porque alguém me pediu para apresentar, não foi nada disso. Tudo que eu fiz me colocou na frente da pessoa que eu deveria estar. Entendeu? Eram os caras que até hoje... Até que quando eu fui aparecer na internet, eu ficava mal preocupado, velho. O que essas turmas iam me achar? Da onde vinha a minha grana? O que eles iam achar? Porque todo mundo tem um preconceito contra coach. Faria a Lima inteira. Preconceito contra coach da porra. Todos eles. Quem fala que não tem é pra ser educado, tá, gente? Todos têm. Todos têm, lógico. É que são perfis, não é tão longe, né? Engraçado que Alphaville e a Faria Lima não é tão distante, né? Geograficamente falando. Só que ficou bizarro. Mas diferente. É muito diferente. Meu amigo, o cara da Faria Lima
Ele senta perto de você tentando provar pra você que ele é pobre. Ele chega num carro simples, ele não fala que ele tem dinheiro. Você chega aqui em Alphaville, o cara só fala que ele tem dinheiro. Ele fala que ele é rico, ele fala que não sei o quê. Ele é o dono de todo mundo. Lá, o cara é pianinho. O cara não quer abrir a boca. Tem cara que você olha pra cara do cara, você tá numa mesa, um contando vitória, o outro caladinho tem 50 vezes mais patrimônio que o outro tá contando vitória. 90% da Faria Lima? Silence. Quiet. Completamente. Ela amplia isso. É simples assim. Não vai querer que um cara de 25 anos tenha a mesma visão que eu tenho, irmão. Por mais gênio que ele seja, ele pode ter dado uma grande sacada e essa sacada virou o Facebook. Mas a visão de mundo dele, ele era um cara maluco, obstinado por um objetivo. Mas a visão não era clara. Ele tinha uma luzinha. Na medida, montou lá no interior da onde uma empresinha de marketing ralando. Eu vi uns vídeos dele, além de feio pra caralho. Era pra caralho. Feio, não, né, cara? A gente adora o Dele Pobre. A gente adora o Dele Pobre. Vira e mexe, a gente joga o... na visão de hoje. Nada. Você não tem, sua capacidade cognitiva não permitia. Tinha repertório. A gente manda print do Dinner Pobre às vezes. Então, acho que é isso. Visão é isso, irmão. Você consegue desenvolver visão. Sim. Desde que você não seja um cara conformado. Na medida que tu evolui, tu sobe o degrau de escada, tu vai ver mais longe. Agora, o que importa? O que eu faço com essa visão? Não é isso que você fez com você? Complementando isso aí, eu vejo que tem 2 elementos que a gente não pode deixar de falar aqui, caminhando pro final, que é estratégia e cultura, né? Então, às vezes o cara não vai, quando a gente fala de visão, sempre a gente entra nesses cases dos dominamos o mercado, queremos ser a maior da história da humanidade. A gente tava falando de um case aqui em off com o Lázaro. Não necessariamente tu quer ser o top 1 do teu mercado e dominar e inventar pra caramba. Mas o que eu vejo que é talvez obrigatório é ter uma estratégia, sendo a estratégia uma teoria pra ganhar o jogo que tu quer jogar. Cara, eu quero jogar o jogo do Rio Grande do Sul. Meu parceiro lá no Rio Grande do Sul, a RBS, que é a maior empresa de comunicação do meu estado, lá de onde eu vim. O play da RBS, a estratégia da RBS é ser empresa de comunicação do Gaúcho, então ela vai cobrir a Copa, qual gaúcho que tá na Copa, qual o Trade Center, qual gaúcho estava no Trade Center. Essa é a estratégia dos caras, não é ser a maior empresa de comunicação do universo. Não, essa estratégia, o mercado do Rio Grande do Sul é grande pra caramba? É grande. É o suficiente pra fazer um baita negócio? É, beleza. Então tem uma estratégia, tem uma teoria pra ganhar o jogo. Às vezes você até ganha mais dinheiro assim, né? Às vezes é muito mais difícil do que tu querer ser o player dominante global. É outro player, cara. Tu tem que ter repertório pra caralho de disposição e tá aí. Ele falou isso pra mim. A gente off ali falando sobre um cara que fatura dezenas de bilhões. E esse cara não quer ser outlier. Ele quer ser o top 1, ele é tipo o 20º da indústria dele. Ele quer ficar ali e falou, meu amigo, eu já faço o que eu quero ser número 1, quero jogar aqui na defesa. A gente tava discutindo se ele tá certo ou se ele tá errado. Ele chegou no nível de dinheiro, irmão, que não faz diferença na vida, né? Não faz. Se ele for atacar Brasil ou se ele continuar lá, pra ele como vida e pra quem tá em volta, não faz diferença. E às vezes a estratégia do cara, a teoria é pra ganhar o jogo. Qual o jogo que tá jogando? Às vezes o risco que ele vai correr pra ser o top 1 não compensa. Aí beleza, então os caras têm que ter essa visão da estratégia. Estratégia, cara, teoria pra ganhar o jogo. E aí tu tem que conectar isso com uma cultura, que é as atitudes que as pessoas precisam fazer para executar essa estratégia. Porque eu gosto dessa definição que eu aprendi sobre cultura, porque sempre quando todo mundo fala cultura é importante, mas cultura fica meio etéreo. Né? Qualquer cultura que tá certa é do primo, que vira sócio quem é legal, sei lá quem. A cultura depende da tua estratégia, porque a cultura nada mais é do que as atitudes que você cobra, o comportamento que você cobra dentro da sua empresa. É hábito e atitude, irmão. Certo e errado depende da estratégia. Tem coisa que aqui é certa e coisa que... Só para vocês aí. Missão, visão e valores sai pra porra nenhuma se ela não for transformada em hábitos e atitude. Com cultura é hábitos e atitudes que vão te levar no lugar que você quer. Que depende da sua estratégia. Então você tem que, depende da situação, você muda de estratégia, você muda de cultura. O Danny falou comigo ali fora, conversando com esse cara, a primeira coisa que ele falou, velho, eu não sei se ele tá errado não, eu acho que ele tá certo. Eu acho que ele já é foda lá. Conheço o cara, né? Conheço a operação, falou, o bicho é o máximo. Porra, quanto que é o risco dele querer dominar o mundo? Mas a gente tá falando de um cara de 20 bi. Por outro lado, se você é um cara de 10 milhões, ficar pequeno demais, às vezes te deixa numa situação muito vulnerável, exposta. Bem lembrado. Repete pra ele. O cara faz 20 bi, ele faz 1 bilhão de lucro líquido. Exatamente. Senão o cara tá